Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre ressuscitação cardiopulmonar, sobre PCR, só que não é qualquer ressuscitação cardiopulmonar, não é qualquer PCR. Hoje nós vamos falar daquilo que você precisa fazer além daquele basicão que está lá no ACLS. Meu nome é Leonardo Goltara, eu sou médico emergencista e intensivista, sou coordenador da residência de Medicina de Emergência da Faculdade Multivix e aqui comigo a minha co-host, ela sempre a única, a especial, a ímpar, Luísa Brown. Seja bem-vinda, Lu. Fala, Léo, bom dia, galera. Hoje a gente tá aí num quórum maior, né, Léo? Um convidado especial que a gente trouxe para falar desse tema com vocês, que é o meu R-, né, querido. Nosso R2. Vitor Binda, para quem não conhece aí. Se apresente pra gente aí, Vitor. Bom dia, sou o Vitor, eu já sou R2 já de Medicina de Emergência lá da Multivix. Tô aqui para gravar com o chefe, com a Luísa, pra gente poder ensinar um pouquinho mais, né, todos os dias. Vitor, você fez pra gente uma apresentação lá na residência de uma aula que a gente chamou, né, a PCR além do ACLS. Deu trabalho? Tem muita coisa além do ACLS para falar? Como é que foi a preparação desse material? Então, eu li bastante coisa, né, inclusive o guideline da ARRA, né, falando sobre o ACLS, que é muito mais do que tem naquele livrinho, que é o próprio guideline da ARRA já é muito mais do que ensinam no curso e do que tem naquele livrinho do curso. Então, só de ler aquele guideline do ACLS, que eles não incluem muita coisa, já é bastante coisa. Ainda mais outras referências que falam além da ARRA, né? Várias outras referências que falam sobre outras coisas que podem ser feitas também durante a PCR, inclusive o próprio POCUS, que a gente vai comentar aqui um pouquinho depois, para complementar durante a parada. Beleza. Então vamos deixar assim claro, o ACLS, o Advanced Cardio Life Support, ele é desimportante? A gente é contra o ACLS? De forma nenhuma. O ACLS ele é um protocolo e o protocolo serve para orientar, para uma orientação geral, né? Para você fazer o mínimo necessário que a literatura recomenda e que mostra benefício aí para o paciente durante a ressuscitação, para você não pular nenhuma etapa, para você fazer o mínimo necessário que tem evidência de que tem benefício. Então, para qualquer médico, né, qualquer profissional de saúde, ter a capacidade de assistir uma PCR. Eu acho que a gente fala a mesma língua, né, quando a gente fala do ACLS, mas hoje a gente trouxe um pouquinho a mais. E eu acho que um ponto importante que nós, emergencistas aqui, a gente adora conversar, né, e eu acho que seria o ponto de partida para a gente falar o que seria a mais do que o ACLS, né, a mais do que esse ponto inicial que é muito importante, né? Então façam a ACLS, por favor. Que fique dito. Que fique dito, aquela história. Se você não sabe nada sobre RCP, o ACLS é um excelente começo. É isso, tem que fazer. Mas indo além do ACLS, Vitor, vamos falar um pouquinho como é que o POCUS pode ajudar a gente nesse cenário de parada cardíaca. Então, o POCUS ele tem várias vantagens, vários benefícios. Além, não só na parada, como a gente vê, né, a emergência está completamente vinculada hoje ao POCUS. Deixa eu só traduzir rapidinho para quem está ouvindo a gente. POCUS, para quem não está acostumado, que a gente fala, ultrassom point of care, fazer ultrassom no meio da parada. Durante a RCP, a gente está fazendo ultrassom do paciente. Só para fazer o parênteses, para quem eventualmente não está acostumado com esse emergencistês aqui, essa língua de emergência que a gente fala. Desculpa, Vitor, fala aí. O POCUS... Então, além, não só na parada, como várias outras situações de monitorização hemodinâmica, resposta terapêutica, investigação, dentro do POCUS ele também tem vários tipos de uso. Primeiramente, para a gente saber se o paciente está parado ou não, né? Para a gente já começar aí a falar de um termo que acho que a maioria não conhece e eu também aprendi há pouquíssimo tempo que isso existe, que não é comentado, que é
a pseudo-AESP, né? Famosa. Você coloca lá o ultrassom e você vai ver se o coração bate ou não. O que é pseudo-AESP? Então... Atividade elétrica sem pulso. A gente aprende lá no ACLS que tem FVTV, quando tá lá com arritmia, fibrilando. A gente tem assistolia, que é a linha reta, a famosa cagada da linha reta, etc e tal. E a gente aprende a AESP, que quando tem um ritmo organizado, mas não tem pulso. Tá dizendo que tem uma pseudo-AESP, o que é isso? Então, quando você vai, sabe, por definição, o paciente parado é o paciente que não tem batimento cardíaco, né? Ou pelo menos não um batimento cardíaco eficaz, igual na fibrilação ventricular, né? Então, assim, você vai colocar a mão no pulso do paciente e você não vai sentir o pulso. Aí você vai falar, o paciente está em parada. Mas existe uma situação que é um choque tão profundo, o coração bate tão fraco, que o pulso está praticamente imperceptível ao seu dedo. Exato. Mas quando você coloca o ultrassom, você consegue ver o coração batendo. Então, por definição, o paciente não está parado. Mas pelo seu dedo, ele está parado. Por isso é uma pseudo-AESP, né? É uma AESP, mas não é uma AESP de verdade. É o seu dedo que não está conseguindo perceber, mas o coração não está de fato parado. E aí nesse caso a gente não entra em protocolo de ACLS nem PCR. O paciente não está parado. Ele está com um choque extremamente profundo. Então isso você tem que fazer... Tudo, né? Você tem que tratar o choque, droga vasoativa, volume, seja lá o que for, mas não massagem. Inclusive a massagem na pseudo-AESP vai piorar o quadro, porque você está forçando um coração que está batendo. Então você só está piorando a contratilidade ali. E eles falam massageando, muito, né? Vitor, desse protocolo CASA, né? Que a gente usa como ultrassom para poder guiar esse processo aí de PCR, porque é um ambiente muito, para muitos, né? Meio desesperador, aquela coisa da PCR e aquela organização. Então, quando a gente aprende o ACLS, a gente aprende a organizar esse ambiente. E onde que cabe aí esse protocolo que se chama CASA, né? Explica um pouquinho pra gente. Então, uma das principais pilares dentro da parada são as causas. Uma PCR com uma causa reversível tem que ser revertida, senão o paciente não volta. Por mais que você vá lá, faça adrenalina, vai ficar lá 1 hora massageando, se você não reverter a causa que levou a PCR não vai reverter. O paciente não volta. E as principais causas mais reversíveis são as causas... como que eu posso dizer? São causas mais não metabólicas, né? Extrínsecas. Um tamponamento, um TEP, um pneumotórax. Tudo isso pode ser visualizado pelo ultrassom. Você coloca o ultrassom, faz a janela e você vai ver. Tamponamento cardíaco. Aí você vai, no meio da PCR, você vai saber se você está parado por tamponamento. Eu vou fazer a drenagem. Você drena e o paciente tem muito mais chance de voltar. Porque o paciente tamponado, o paciente com TEP maciço, você pode massagear lá o dia inteiro que ele não volta, se você não reverter a causa. Mas a prioridade numa PCR são as compressões. Isso aí já é bem estabelecido e todo mundo sabe. Como é que a gente vai fazer ultrassom no meio dessa confusão? Tem um momento específico para a gente fazer isso? A gente para de comprimir para fazer ultrassom? Então, nunca se para de comprimir para fazer nada. Nem para entubar. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho de via aérea depois, né? Mas idealmente seria nesse pequeno intervalo aí entre as ventilações. Quando você vai parar para checar ritmo, é o momento onde você é uma pessoa mais experiente, mais habilitada, que já vai colocar o ultrassom no local correto, vai fazer uma janela cardíaca ali e vai conseguir ver o coração na hora da PCR rapidinho, em 10 segundos ali, e já vai conseguir guiar mais ou menos o que está acontecendo. Porque eu acho que o importante, assim, o ultrassom, ele é uma ferramenta que a gente pode usar nesse protocolo, né, de parada cardíaca, mas ele não é indicado para todas as paradas, né? Existe aí as indicações principais e principalmente quando a gente se depara num paciente em ritmo de AESP. Porque o paciente em ritmo chocável é choque.
Paciente que está ali naquela PCR prolongada, que entra num ritmo e a gente não identificou a causa dentro daqueles 5Hs ou até 6Hs e 5Ts, a gente usa a ultrassom como ferramenta. E aí, nesse momento em que a gente está num ritmo de AESP, que a gente checaria o pulso naquele intervalo ali dos 10 segundos, é o momento ideal para a gente estar fazendo ultrassom. Então, esse protocolo CASA, ele é basicamente dividido em 3 etapas, tá bom? A gente avalia a janela cardíaca nessas 3 etapas, a gente inicia ali pesquisando essas principais causas, né? Tanto aí tamponamento cardíaco, como TEP e também atividade cardíaca, que é quando a gente lida aí com esses ritmos como pseudo-AESP, né? Que a gente entende realmente as causas que podem ser revertidas e pode mudar o prognóstico apenas com um exame de imagem. Então vamos organizar aqui para quem não está ouvindo a gente, para quem não está vendo a gente, quem não está ouvindo, não está ouvindo. Para quem não está vendo a gente, quem não está acompanhando, vamos organizar. Paciente parou, começa o clássico, que é checa a via aérea, começa a comprimir, pede o desfibrilador, chama a equipe, vamos lá. Chegou o desfibrilador, o paciente tem ritmo chocável, a gente vai chocar. Prioridade é massagem, prioridade é desfibrilar. Paciente não tem ritmo chocável, a equipe já chegou, você já está massageando, a gente vai começar ali, fazer o esquema de medicações, adrenalina e trocar massageador a cada 2 minutos, né? Trocar a pessoa que está massageando a cada 2 minutos. Nesta troca de pessoas que está massageando é que a gente vai fazer, naquele momento que parou, que a gente vai aproveitar para fazer os procedimentos. Idealmente é o momento de intubar, se você tiver necessidade de intubar. A gente discutimos isso em outro episódio. Não é toda PCR que precisa intubar, mas também não é toda PCR que você pode tocar no ambu, se o paciente não estiver ventilando bem, se o paciente não estiver com o tórax expandindo bonitinho, não estiver saturando bem, você precisa intubar. Então, para deixar bem claro, nem toda PCR você intuba, mas isso não quer dizer que você não precisa intubar 0 PCRs. Tem algumas que precisa porque o ambu não está dando conta. Tem que ventilar o paciente. Mas enfim, nesses intervalos a gente vai aproveitar para intubar e vai aproveitar para fazer o ultrassom. Como o intervalo para fazer isso, para intubar e para fazer o ultrassom é muito pequeno, 10 segundos idealmente, é importante que sejam examinadores experientes. E aí a cada intervalo desses de 10 segundos a gente procura ver 1 ou 2 aspectos do coração com o ultrassom. E aí a primeira parada, na primeira troca, qual que é a primeira coisa que a gente vai verificar? É justamente o que o Vitor vinha dizendo, que se de fato está parado o coração, ou se já voltou, se é uma pseudo-AESP ou se não é. Verificou, passou 10 segundos, mas eu quero olhar o resto. Calma, pequeno gafanhoto, você vai olhar o resto no próximo intervalo, daqui 2 minutos, quando tiver a próxima troca de massageador. É isso, né? E então a gente começa olhando a questão da pseudo-AESP. Qual que é a segunda coisa que a gente olha na próxima troca? São as coisas rápidas, né, que a gente vê. Que a gente tem o tamponamento, que também é uma coisa muito rápida que a gente consegue verificar, assim como disfunção de VD. E por fim, a gente parte lá para o final, que é a avaliação na próxima troca de eventual pneumotórax e outras coisas mais. O POCUS muda muita coisa, né? A incidência de pseudo-AESP, ela é baixa, Vitor? Não é tão baixa assim, né? Quase 1/3 das AESP, quando foram ver, na verdade eram pseudo-AESP, né? Então, na verdade, praticamente 1/3 dos pacientes, mais de 30%, estavam sendo tratados de forma errada. Agredidos, achei com a massagem. Cara, 30%. É muito, né? 30% de AESP, que não tá parado. É 30% de AESP, gente, que não é AESP. 30% de AESP no dedo, sentindo com o dedinho, que na verdade não é uma AESP. É 30% que já voltou e que precisa de outro tratamento, tem outra doença. Ela não tem uma doença parada cardíaca, agora ela tem uma doença choque hemodinâmico, que é bem diferente o tratamento. É muita coisa, o ultrassom pode fazer muita diferença, né? Além de ajudar a guiar fazer uma pericardiocentese, tá tamponado.
700 vezes mais fácil fazer com ultrassom Guiado do que qualquer outra coisa. do que fazer por marco anatômico. E aí, além de ultrassom, Vitor, tem alguma novidade aí nas medicações, do que a gente já aprende ali no curso da CLS, né? Algo que a gente precise acrescentar aqui, bicarbonato, a gente faz para todo mundo. O que tem de novidade aí? Então, também existem muitas medicações, né? O clássico que a gente vê lá pelo menos no ritmo chocável, ela é epinefrina, mildarona, que vai intercalando, mas pelo próprio guideline da AHA, essas medicações aí têm baixos níveis de evidência, porque elas foram feitas em estudos com animais, nunca foram feitos não existem muitos trabalhos grandes mostrando esses benefícios com humanos, então as próprias medicações recomendadas pelo ACLS já têm baixo nível de evidência. E eles também colocam várias outras medicações, né? Sulfato de magnésio, bicarbonato. Existe um trabalho norueguês recente falando até sobre metilprednisolona com vasopressina que pode ser feito. E, assim, nesses casos existem, obviamente, mais para tratar a causa, né? Uhum. O paciente tá num torsades, aí você faz sulfato. É hipercalemia, vai fazer cálcio. Cálcio com glicoinsulina e bicarbonato. Inclusive, o próprio guideline fala contra o uso empírico de bicarbonato numa PCR, comum, que é uma coisa muito comum. Muita gente, eu já presenciei muitas vezes, tá lá no meio da PCR, o paciente acabou de chegar, aí alguém faz aí um bicarbonato. Na verdade, já foi mostrado que isso é deletério para o paciente. Se ele não tiver realmente uma PCR por acidose grave, você já previamente sabida, ou uma hipercalemia também. Então, você fazer empiricamente um bicarbonato assim na PCR sem saber de nada é mais deletério do que você não fazer. Então, a gente tem essas outras medicações para PCR, mas que são feitas especificamente com diagnóstico, é isso? Então, você até às vezes, dependendo da situação, eu tô numa UPA, ou tô na rua, eu não sei, tô lá massageando, não sei mais o que fazer, você começa a fazer essas coisas são um pouco mais off-label, né? Faz o magnésio, vamos tentar alguma coisa, entendeu? Mas, assim, fazendo pela indicação formal, a gente vai ter aí magnésio para torsades de Poin. O cálcio a gente vai fazer para hipercalemia. Bicarbonato. O bicarbonato também para uma hipercalemia ou uma acidose grave já previamente sabida. Às vezes tem um paciente que a gente pode fazer bicarbonato que tem uma história clínica muito relevante. Já é um dialítico que parou. É um dialítico que faltou 3 dias a diálise, tem uma semana sem dialisar. É uma história clássica, né? Isso. O paciente que já está internado, né, que você já conhece ali, e ele entra em parada. A vasopressina, ela já esteve nos protocolos da American Heart como droga, inclusive alternativa à adrenalina, mas ela saiu por N motivos. Então a gente não costuma mais fazer empiricamente. E testes com corticoides e outras coisas, acho que ainda está muito no nível experimental. A gente não está autorizado a sair fazendo isso ainda. E as medicações são legais, a gente fala muito disso, mas a gente não pode deixar de destacar que compressão é o que há de melhor para a gente fazer para o paciente em PCR. Então, beleza, a gente sabe de medicações gerais, como a Adrena e a Mildarona, nos ritmos chocáveis. A gente sabe de medicações específicas, como a gente vinha falando aqui, magnésio, cálcio, bicarbonato. A gente sabe da importância da via aérea, que não é necessário para todas as PCRs, mas que precisa nas PCRs que não estão ventilando bem. A gente falou da importância do POCUS, que ajuda a identificar até 30% das pseudo-AESPs, né, e das AESPs, que na verdade não são AESPs, que são pseudo-AESPs. Mas a gente não pode deixar de dar ênfase em compressão. E a gente já tem hoje, não está disseminado ainda, mas em qualquer congresso que você vá, se você vai estar com a gente no congresso de intensiva, se você estiver com a gente no congresso de pré-hospitalar, no congresso de emergência, você vai ver lá uma demonstração de aparelhos de compressão automática do tórax, né? Os autocompressores. Tem
tem evidência para isso? Como é que é isso, Lucas? Ô, Vitor? Então, não está formalmente recomendado em guideline, pelo menos o uso do compressor externo automático, porque ainda não existem trabalhos mostrando a superioridade dessa máquina em relação à mão da pessoa, né? Mas, obviamente, a gente consegue destacar alguns benefícios, vários benefícios. Além de uma padronização melhor, né? Manter um ritmo de compressão com uma qualidade melhor do que você ficar trocando. Eu faço de um jeito, aí você já faz um pouco pior, então eu canso quando tem poucas pessoas comprimindo, e além de você também ter uma pessoa extra, né? Imagina num SAMU que você tem só 3 pessoas, uma vai ficar para compressão, as outras 2 vão ter que fazer as outras coisas. Com o aparelho automático, ele vai lá massagear e você tem 3 pessoas lá para fazer o resto das coisas, né? Você ganha uma pessoa a mais. Apesar do que o guideline não mostra, não recomenda de rotina, essa coisa, a gente consegue destacar alguns benefícios usando a ECMO. A ECMO e o... Você estava dizendo da ECMO ou do compressor automático? O ECMO é o próximo automático. tópico do nosso roteiro aqui. Compressor automático. Ele é muito... Eu gosto de falar muito do compressor automático, porque esse cenário de SAMU e de APH, que a gente gosta muito, eu vejo, assim, não tem evidência ainda, não tem estudo, falta muita coisa, mas seria um campo que a gente ganharia muito em tempo, sabe? Porque você consegue transportar um paciente PCR e isso é incrível, assim. No setor de APH, para quem vive realmente a PCR assistida, a gente conseguir transportar, às vezes, um paciente em parada faz toda a diferença. Então, eu espero que existam aí, que venham novos estudos para que a gente possa trazer isso para dentro de uma ambulância, sabe? E lembrar que esses estudos, a gente não precisa nem que o compressor automático seja melhor do que a compressão manual. Se ele for tão bom quanto, se ele for equivalente, já tá bom. Não inferior, tá ótimo, Exato. porque, como dizia... Você já consegue substituir, né? Você já consegue substituir, garante a uniformidade das compressões. E talvez a gente nunca vai conseguir comparar com uma ambulância em transporte, porque não é permitido hoje a gente transportar massageando, não tem nem número de pessoas para isso, né? Falando em coisa de transporte, uma coisa que está ainda em fase experimental, mas que absolutamente não é realidade, que eu acho que a gente não vai aprofundar muito no episódio de hoje, é falar sobre circulação extracorpórea, falar sobre ECMO no contexto de PCR. Mas existem trabalhos, existem pessoas, existem grupos lá no primeiro mundo, onde o dinheiro sobra, onde não tem, custo não é problema. Existe gente já instalando ECMO durante a PCR. Não é muito a nossa realidade. A nossa realidade, sim, é que a gente tem muita PCR no Brasil. O ACLS precisa ser aprendido, sim. Ele é o começo ali do manejo, mas ele não é a única coisa. Além do ACLS, coisas que o ACLS não fala, a gente precisa estar ligado. Ultrassom point of care, medicações, dispositivos de compressão automática, isso tudo é importante. E uma coisa que o ACLS até fala, mas que dá muito pouca ênfase e que eu acho que vale a pena para a gente dar um fechamento nessa ideia que a gente está trocando aqui no episódio de hoje, beleza, cuidados pós-PCR, o que o paciente voltou, o que a gente tem que fazer? Então, cuidados pós-PCR... seria realmente como se fosse um paciente neurocrítico, né? Para a gente poder fazer proteção, principalmente cerebral, impedir novas lesões cerebrais no paciente para ele voltar a ter uma vida praticamente normal, né? Aí o básico seria mantém o fisiológico, mantém a saturação boa, o pH normal, o CO2 normal, seria praticamente você manter padrões fisiológicos, tudo no fisiológico, uma pressão acima de 65, nada muito de diferente não. Antigamente que existia a tal da hipotermia terapêutica, que hoje já não se faz mais, hoje eles recomendam mais evitar a febre do que você fazer uma hipotermia terapêutica. Então, um paciente em temperatura corporal normal já é bom, já é o alvo, não uma hipotermia, né, abaixo de 36, 34 graus, já não é recomendado. Mas de fora isso seria realmente manter parâmetros fisiológicos. Normoglicemia, normopressão, normotemperatura, manter o paciente urinando
a gente tem que fazer aquele clássico, né? Pedir vaga de CTI para todo mundo, né? Paciente, via de regra, se não foi entubado durante a PCR, a enorme maioria vai ser entubado agora. É muito difícil o paciente voltar de uma PCR Glasgow 15, e aí tudo bem como vai. Muito difícil ele voltar de uma PCR 100%. Se a gente souber causa, né? Uma causa cardíaca, se o paciente infartou, vai para o CAT, ou tem alguma intervenção neurocirúrgica, enfim. E aí a gente vai lidando de acordo com as causas aí. E a enorme maioria desses pacientes, como eu dizia, vai ser entubado. Puxa, voltou da PCR, tá fazendo joinha, tá tudo bem. Peguei ali uma PCR presenciada, foi uma fibrilação, desfibrilei com 1 minuto, o cara voltou, Glasgow 15 fazendo joinha. Eventualmente, esse aí pode ser que não seja entubado. Mas a enorme maioria não é essa situação, vai ser entubado. Nos que forem entubados, mantenham sedados nas primeiras 24 horas, até como forma de neuroproteção, até como você poder abaixar a poeira e entender o diagnóstico, o que está acontecendo. Eu acho que é isso, né, Lu? Acho que é isso. Acho que a gente hoje quis trazer um pouquinho... É um pincelamento, né? Eu acho que é pra gente pensar um pouquinho fora da caixinha. O ACLS é super importante e a gente jamais subestimaria, né, esse curso, mas a gente quer trazer um pouquinho e instigar vocês a estudarem um pouco mais, a entenderem um pouco do além do ACLS, né, Léo? Acho que esse é o recado de hoje. Além do ACLS. Dr. Vitor, muito obrigado pela sua presença, nosso ilustríssimo R2. Deixa aí seu recado, o que você tem para dizer, como é que as pessoas fazem para te achar. Manda recado para onde? Ou não manda recado para mim que eu repasso. Manda recado pro Léo que ele repassa. Então, faça a medicina de emergência. Para falar comigo, você vai nos encontrar no @emergência raiz, pode mandar pombo correio, sinal de fumaça. Pix, pode mandar Pix. Eu tenho que fazer esse Pix, vocês não têm esse Pix, @emergência raiz, vou fazer. Vai que alguém quer contribuir com o projeto. Vai que alguém quer contribuir. Sinal de fumaça, pombo correio, tapete voador, dúvidas, sugestões, recados, reclamações, elogios à nossa linda e casada loura, doutora Luísa Brau, também podem ser enviados para @doutora Luísa Brau. @doutora Luísa Brau. Quiser falar com o Dr. Vitor, está aqui lindo, maravilhoso, cheiroso, nosso super R2, nós estamos à disposição. É um prazer ter com vocês, com a gente, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchauzinho.